Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos estudar a temida prova discursiva. Exatamente. Eu apresentarei algumas dicas, macetes, a fim de facilitar a sua produção textual. Eu sou a professora Ergesse Rosa, então estou aqui na família Concursos para te ajudar a levar até a aprovação. Inicialmente, a pergunta bem comum: quais os tipos de redações mais cobradas em concursos, na verdade? Gente, entre os principais textos cobrados estão os dissertativos. Agora eu te pergunto, foca em mim agora, preste atenção. Você sabe o que é um texto dissertativo? Não? Ou já ouviu falar? É uma tipologia textual que preza pelo quê? Por dissertar. Dissertar, família Concursos, é a mesma coisa que explicar. Atentando-se que tem dois tipos de dissertação. A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na redação expositiva, o texto é elaborado para apresentar fatos inquestionáveis e sem a necessidade de convencer o leitor sobre determinado assunto. Ou seja, você apresenta as principais informações, mas não tem aquele objetivo de convencer. Tudo bem? Agora, por outro lado, a dissertação argumentativa é uma tipologia bem comum. É importante você sempre se ater ao edital, porque se constar dissertação argumentativa, geralmente versando sobre um dos temas da atualidade, aqui o escritor, você, vai fazer uma reflexão sobre determinado tema e, ao produzir, apresentar os seus argumentos a fim de convencer o leitor, que é o corretor da sua banca. Família Concursos, como é a estrutura de um texto dissertativo? Preste atenção. Estruturar um texto dissertativo consiste em quê? Organizar as ideias para que ele fique bem coeso e de fácil entendimento. Coesão, gente, é quando os períodos estão articulados. Quando você começa o seu D1 com, por exemplo, um elemento interparágrafo sob esse viés. Por quê? Sob esse viés, dá a entender que você vai escrever uma nova ideia, mas de acordo com o que está escrito na introdução. Aí você coloca sob esse viés no D1 para iniciar. Ademais, se quiser fazer uma ideia de acréscimo, então ademais no D2. Na conclusão, para fechar, o clássico, portanto, outra conjunção conclusiva. Então, um texto coeso, um texto bem articulado, com pronomes, conjunções, com certeza ganhará mais pontos. Quantos de nós já nos deparamos com materiais que estavam confusos, abordando fatos sem coerência e trazendo argumentos sem sentido? Então, isso tem a ver com o quê? Com a ausência de um planejamento de texto. Por favor, gente, não comece a redação já pela folha de rascunho. Antes dessa etapa, faça um projeto de texto que vai ter em cada parágrafo. Quais as ideias que me vêm à mente sobre o tema? A partir disso, eu seleciono o que eu vou colocar na introdução, no D1, no D2 e na conclusão. Você entendeu? Assim que você pegar o tema da sua prova, em um cantinho você faz esse projeto, como se fosse um esquema textual. Não esquece de destacar as palavras-chave do seu tema, a fim de não tangenciar a temática, ok? Então, define o que vai colocar na introdução, no D1, no D2, na conclusão. Lembrando que cada parágrafo, eu sugiro que coloque no mínimo 3 períodos. Você lembra o que é período? Quando tem os 3 pontos finais, tá bom? E que você continua a escrever na mesma linha, tá bom?
Aqui segue a estrutura geral. É um parágrafo de introdução. Então, como o próprio nome diz, gente, esse é um momento, família concursos, que o leitor, que você mostra qual será o assunto a ser abordado, enfatizando quais ideias estarão explícitas nos parágrafos seguintes. No desenvolvimento... deixa eu falar mais um pouco sobre a introdução. Na introdução, que vai ter em média umas 5, 6, 7 linhas, 3 períodos, eu sugiro que no primeiro período você já faça uma contextualização com um repertório a ver com o tema. Então, você pode trazer uma citação, um filme, uma reportagem que você leu. Então, mobilize todos os conhecimentos do mundo que você tem a partir das leituras feitas ao longo da vida. No segundo período, você use as palavras-chave do tema para o corretor entender que você não está tangenciando. Muito importante, tá, família concursos? E no terceiro período, você fecha a introdução e pode apresentar duas causas ou uma causa-consequência. Eu falo sempre duas porque você vai escrever 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, em cada parágrafo de desenvolvimento, você vai abordar aquela causa que você disse ou aquela consequência. Eu sugiro 2 causas ou uma causa e consequência. Tá? Geralmente, o tema é relacionado a uma problemática social. No desenvolvimento, gente, conforme aqui está no slide, trata-se do meio da dissertação. Então, esse momento é que o redator, você tem que colocar todos os argumentos e informações no papel, com coerência e a argumentação contundente. Então, também no desenvolvimento, eu sugiro de 3 a 4 períodos em cada parágrafo, tá? Respeite a margem da folha. Se por acaso você errar uma palavra, infelizmente, por favor, não faça um rabisco feio. Apenas um risco fino no meio da palavra. Tá bom? E escreve do lado normalmente. Atente-se à separação silábica, tá? É importante que a consoante ande com a vogal. 2 letras iguais, por exemplo. Coloca um R em cada linha, tá bom? Quando se isso acontecer. Tente manter uma estética bonita. A letra, gente, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. E um detalhe importante, quanto às pessoas que usam somente letra bastão, a letra maiúscula, cuidado. Primeiro é importante rever o edital para ver se essa informação consta, porque geralmente pode. Eu peço para ler o edital caso tenha alguma observação acerca disso. Geralmente pode. Agora, um detalhe muito importante. Nós sabemos quando escrevemos substantivos maiúsculos, substantivos próprios, escrevemos com letra maiúscula, na verdade. Quando você está escrevendo com letra maiúscula, o que deve fazer? Essa primeira letra você escreve um pouco maior. Por exemplo, eu escrevo com a letra cursiva, eu sei que Brasil, B é maiúsculo, na verdade. E o meu colega que colocou a letra maiúscula em todas as letras, como é que ele vai diferenciar? O B, o dele vai ser um pouco maior do que as demais letras. Eu acho um exercício de monitoração. Eu fico com medo até de esquecer. Eu não sugiro, mas caso você queira seguir esse caminho, apenas acho que a sua letra só fica legível dessa forma, então, por favor, tenha cuidado com os substantivos próprios, porque a primeira letra ela precisa se destacar comparada às outras, então, ser um pouco maior. Eu fui clara? Eu espero que sim. Aqui, na conclusão, como o próprio nome diz, gente, é o fim da dissertação. Então, é o momento em que todos os principais pontos têm que ter sido colocados, para que seja possível retomar a ideia central e finalizar o conteúdo. Tá bom? Aqui nós temos, saiba como desenvolver um texto dissertativo. Então, agora que você já sabe a relevância e a importância deste tipo de redação no que diz respeito
aumento das possibilidades de ser aprovado, porque a sua nota vai te ajudar na melhor classificação. Então, preste atenção e treine toda semana, gente. É muito importante conciliar o hábito da leitura diária, então no mínimo 10 minutos, com a prática da escrita, que eu sugiro que seja no mínimo semanal, uma vez por semana. É normal ter dificuldades ao iniciar a produção de conteúdo. Então, neste contexto, o primeiro passo é o quê? É compreender com clareza qual o tema proposto. Então, não deixe de circular as principais palavras do tema, a fim de solidificar em sua mente qual caminho você vai defender. Então, a dica é fazer questionamentos na sua mente. E, a partir disso, ir formando e formatando as ideias que darão vida ao material. Anote as argumentações. Então, depois dessa reflexão sobre o assunto, lembra que eu falei anteriormente de você escrever as ideias que lhe vêm à mente? Então, a próxima etapa é a hora de anotar os argumentos que estarão na redação. Então, essas justificativas servirão de base, gente, para você, família Concursos, defender a sua tese. E, a partir disso, será possível começar a estruturar o seu texto. Faça um esboço prévio do texto, como eu falei. Aqui chamam de projeto piloto, aquele projeto de texto que eu mencionei com vocês, são sinônimos. Então, faça uma versão de como seria a sua redação pronta, organizando as estruturas com introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão, para totalizar 4 parágrafos. Se sua redação é no máximo 30 linhas, também se atente à quantidade de linhas entre elas, para que fiquem proporcionais. Então, 7 linhas cada. Então, 7 vezes 4, 28, uma média boa para uma redação cujo limite são 30, concorda? Então, fazer esse exercício será essencial para adequar todos os pontos necessários antes de redigir a versão final. Conhecer a banca organizadora. Gente, isso é indispensável. Entender o que essa banca gosta. Exatamente. Cada banca tem a sua peculiaridade. Então, trata-se de uma dica a ser observada previamente, mas conhecer a banca pode ser uma vantagem competitiva em relação a outros candidatos. Todas as bancas exigem da mesma forma? Vamos com calma. Cada uma tem as suas peculiaridades, tá bom? E como eu falei anteriormente, a estrutura é fundamental para manter um texto coeso e com argumentos contundentes, não é verdade? E atenção às normas gramaticais. Gente, português e redação andam juntas. É preciso, sim, aplicar as regras de português. É essencial e é um dos critérios muito analisados pelos avaliadores das provas de redação. Portanto, estudar regras gramaticais antes de elaborar seu texto também é muito importante para se dar bem na redação. Professora, quais são os assuntos que a senhora me manda logo estudar gramática para melhorar em redação? Também vai depender da sua dificuldade, mas de modo geral eu posso dizer ortografia, porque escrever corretamente as palavras, não é? Concordância verbal, porque infelizmente você tem que escrever o verbo concordando com o sujeito. Infelizmente não é o que eu vejo nas produções textuais que eu corrijo. Então, concordância verbal é indispensável. Assim como a regência verbal e nominal, porque você precisa saber se determinado verbo ou nome exige uma preposição. Acentuar, indispensável. O uso da vírgula nem se fala. Então, uso da vírgula. Tá bom? Com certeza vai aumentar muitos pontinhos para a sua redação. E como eu falei, treinar bastante, gente. Não posso deixar de finalizar essa aula sem deixar essa mensagem para você. Treine, meu filho, minha filha. Família Concursos, nós estamos aqui para te ajudar. Mas você precisa percorrer esse caminho. Então, o caminho
de uma nota boa em redação é o treino, tá bom? Então, aqui está escrito: é super válido exercitar sua escrita em casa, com o objetivo de avaliar o seu nível de desenvolvimento textual. Isso irá ajudá-lo a observar seus pontos fortes e de melhoria, para que você tenha sucesso na redação. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada por ter assistido todas as aulas de língua portuguesa. E estamos aqui, Família Concursos, porque o objetivo é aprovar você. Então, um sucesso e abraço da professora Egécia Rosa.